Por que será que existem tantas linguagens de programação? Não seria mais prático ter só uma, não? Tecnicamente, seria possível ter só uma, mas é bem possível que você não iria gostar muito dessa ideia. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que dividir as linguagens pelo seu nível, certo? Então, começando pelo baixo nível. Isso não é desmerecer a linguagem, mas é o termo técnico para especificar os níveis de linguagem. Então, você vai entender por que baixo nível. Baixo nível significa que está mais próximo do hardware. Então, o hardware ele só entende duas coisas, 0 e 1. Ele só entende a linguagem binária. Por enquanto, tudo bem, com a computação quântica chegando aí, isso vai mudar totalmente, mas o que você tem atualmente no seu celular, no seu computador, é hardware que entende a linguagem máquina e a linguagem binária. O que acontece é, programar em binário não é algo muito divertido de se fazer. É complicado, muito complicado e é muito código para nós humanos, certo? Então, o que acontece? Em 1949, eles inventaram a linguagem Assembly, que facilitou a vida pra caramba dos desenvolvedores da época. Basicamente, ele pega endereços que estariam escritos em binário desse tamanho e ele referencia eles com uma coisa mais legível ao ser humano, como você pode ver. Então, o que pra gente é muito complicado programar em Assembly hoje em dia, para o pessoal da época facilitou bastante como programar as máquinas. Depois de alguns anos e algumas décadas, você tem a linguagem de programação para sistemas operacionais. Em 1969, quando eles criaram o Unix, foi todo feito em Assembly inicialmente, mas em 72 foi todo reescrito para a linguagem C. E aí nós entramos nas linguagens de alto nível. C seria a linguagem mais de baixo nível das linguagens de alto nível. E então se você pega o kernel do Linux, Windows, Macintosh, a maior parte dos drivers são escritos em C. Claro, também tem C++ e outras linguagens, mas C seria o principal. E por que C? Porque C foi o primeiro. Então, a partir do momento que eles criaram C para isso, outras empresas, outras companhias que estavam desenvolvendo hardware e desenvolvendo só o sistema operacional, só pegaram o que já existia na época, que era o C. E aí, como a gente entrou na linguagem de alto nível, a gente tem as linguagens que a gente conhece hoje, que seria Java, Python, PHP, todas essas linguagens que são as linguagens de alto nível. E aí, qual seria a diferença entre elas? Bom, cada linguagem de alto nível tem a sua especialidade e as suas características que a tornam fundamental para tarefas específicas. Então, uma maneira de distinguir linguagens seria linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Qual seria a diferença entre esses dois? As linguagens compiladas, ela basicamente pega toda a linguagem de alto nível, então você escreveu o seu código bonitinho lá, usando a sintaxe em inglês, cheio de ifs, elses, import, do, while, for, só que a máquina não entende nada disso. Então, o compilador ele pega toda essa linguagem, todo o seu programa inteiro, e ele traduz isso de uma vez para a linguagem de máquina, e isso leva um tempo. E uma vez que essa linguagem de máquina está pronto, ele pode rodar todo o código. Já as linguagens interpretadas, ele vai o passo a passo. Então, cada vez que o seu código necessita de um comando, ele traduz aquele comando específico para a linguagem de máquina e roda. Precisou de outro comando, ele traduz novamente e roda. E aí, dependendo da sua aplicação, do que você quer fazer, uma linguagem ou outra vai ser melhor. Nós temos também linguagens especialistas e linguagens de propósito geral. Então, como linguagem especialista, a gente pode citar, por exemplo, o Fortran, que foi criado para a ciência. Então, se você for falar com o pessoal da meteorologia, por exemplo, eles usam muito Fortran, porque é uma linguagem mais para esse tipo de especialidade. Você tem linguagens para matemática, você tem linguagem para estatística, você tem o R. Python também é bastante usado para isso, mas Python seria mais uma linguagem de propósito geral, mas que é muito utilizada. Então você vê que começa a ter também uma área cinza ali que não é nenhum nem outro. Nós temos linguagens que são altamente tipadas, como Java e Scala, onde se você define uma string, que é uma variável, é uma string, aquela variável é string e acabou, você não tem como mudar ela depois para outra coisa. Já
mais uma vez, em Python, você só determina que uma variável é uma variável e aquela variável pode ser o que você quiser, à medida que você quiser. Outra coisa que a gente tem também seriam as linguagens orientadas a objetos, os paradigmas de programação. Linguagem orientada a objetos, nós temos linguagem funcional, linguagem procedural. E, mais uma vez, dependendo do problema que você quer resolver, uma ou outra linguagem ela vai se adequar melhor e vai ser melhor para resolver aquele problema. Certo. Então a gente tem todas essas linguagens, então qual linguagem eu devo escolher? Bem, diante de tudo que eu apresentei, é claro que isso vai depender do seu problema. Mas existem diferentes ferramentas para diferentes problemas. Você não vai querer bater um martelo na mesa utilizando uma motosserra. Você não vai querer cortar uma árvore utilizando um martelo. Então, essa é uma vantagem uma das vantagens de ter várias linguagens para resolver diferentes problemas. Outra coisa que acontece também é que cada desenvolvedor ele tem uma preferência. Então, como exemplo, a gente pode citar o Stack Overflow. Então, o Stack Overflow todo mundo conhece, ele ajuda todo mundo a programar. Se o Stack Overflow cair por uma semana, durante aquela semana, basicamente não vai ter programação no mundo. E ele foi escrito em C#. Por que ele foi escrito em C#? Porque os desenvolvedores que criaram conheciam C#. Simples desse jeito. Então não foi uma coisa do tipo, por que C#? Porque é melhor que tal. Não, é porque eles conheciam C#. Tiveram sorte que C# se adequou muito bem e até hoje porque funciona bem. Mas foi esse o critério que utilizaram na época. Não quer dizer que esse é o critério que se utiliza para todos os problemas que vai se resolver. Mas só estou citando esse exemplo. Algumas linguagens também, assim como linguagens faladas, elas são melhores para representar certas ideias. Então, você tem o inglês, francês, português. Você pega, por exemplo, a palavra saudade. Ela é um pouco difícil de representar no inglês, ela é mais fácil de representar no português. Tem um amigo meu que ele fala Urdu. Ele disse que o Urdu foi criado pela linguagem real, então você não tem palavrões, você não tem... Então se você quiser xingar alguém, provavelmente você não vai querer usar Urdu. Então, da mesma forma, as linguagens de programação que a gente usa, cada uma ela é melhor para representar uma ideia ou para estruturar alguma coisa. Então essa seria outra diferença. Mas uma diferença seria a comunidade. Então, por que Java é tão grande hoje? Porque em determinado momento, em 1995, Java surgiu e todo mundo começou a utilizar. E depois disso surgiram outras linguagens tão boas quanto Java, só que a comunidade estava ali, cheia de gente programando em Java. Então, se você tem uma empresa onde a maioria programa em Java, os softwares vão ser desenvolvidos em Java. E se os softwares são desenvolvidos em Java, você precisa de mais gente para trabalhar com os softwares que forem desenvolvidos que são em Java. Então, a comunidade está toda ali utilizando Java. Então, vai ser difícil migrar para outra linguagem. Pode ser feito, mas leva tempo. Outra coisa também que já que a gente falou da comunidade, são as bibliotecas. Então Java, como eu falei, é muito grande, mas, por exemplo, se você a galera que vai desenvolver coisas mais científicas ou aprendizagem de máquina, deep learning e tal, eles por algum motivo começaram a utilizar Python ou R ou MATLAB e tal. Então essas linguagens, para esse propósito, elas são melhores, porque já existe muito trabalho feito nessa área, não tem por que você reinventar a roda para desenvolver uma rede neural específica, se ela já está escrita em Python, você só precisa importar e utilizar. Então, essa é o lado bom de ter tantas linguagens de programação, porque cada uma se adequa melhor à situação. Mas beleza, eu estou começando agora, tenho que aprender uma linguagem. Qual linguagem eu aprendo? Qualquer uma, na real. Eu começaria por Python, porque é um pouco mais simples, mas independente da linguagem que você aprender, se você aprende a programar, você já vai ter a mentalidade de programador na sua mente, de como pegar um problema e estruturar ele de forma programacional. E a linguagem que você vai utilizar para fazer isso fica ao seu critério. Uma vez que você aprende a programar em uma linguagem, as outras linguagens, você só precisa aprender a sintaxe, aprender
essas diferenças entre elas para poder adicionar no seu repertório. Mas não existe uma linguagem melhor do que a outra. Existe uma linguagem melhor do que a outra em determinada circunstância, ainda dependendo também do programador. Então é isso, por esse vídeo é só. Espero ter ajudado vocês e tchau. Bom, então se a gente fosse ter só uma linguagem de programação, provavelmente seria Assembly.